Vamos para um novo problema, para um novo exemplo? Vamos pegar o exemplo 5,5. Notem que no exemplo 5,5 eu tenho exatamente o mesmo circuito anterior, onde eu quero calcular as correntes e tensões, só que agora, ao invés de 4 volts, eu estou usando 6 volts aqui para polarização. Bom, em princípio eu posso usar o mesmo tipo de análise. Então vamos lá, rapidamente, fazer isso? Considero o VBE como sendo 0,7. Então, se eu considero o VBE como 0,7, aqui vai dar 6 menos 0,7, que vai dar 5,3. Perfeito. Calculo agora a corrente que circula por aqui, que vai ser IE, que vai dar 1,6 mili. Tenho IE igual a 1,6 mili, agora eu vou calcular a corrente IC, multiplicando IE por, então, o IC vai ser igual a IE beta sobre beta mais 1. Vai dar aproximadamente 1,6 mili. Perfeito. Né? Vai dar um pouquinho diferente, 1,6 mili, mas vai dar 1,6 mili aproximadamente. Tenho a corrente, tenho a resistência, sei essa queda de tensão, subtraio de 10 volts essa queda de tensão e tenho a tensão neste ponto aqui. Então, vai dar 10 menos 1,6 vezes 4,7, que dá 2,48 volts. Epa, eu tenho um problema aqui. Isso não é possível, porque se a tensão aqui for 2,48, ela está abaixo da tensão de base e, portanto, esse transistor não estaria na região ativa, porque eu estaria numa situação em que a junção base-emissor está diretamente polarizada e a junção base-coletor está diretamente polarizada também. Portanto, eu não estou na região ativa do transistor. Então, não adianta eu continuar usando esse tipo de análise com as expressões que eu determinei para o transistor na região ativa. O que eu faço nesse caso, então? Nesse caso, eu tenho que olhar que as duas junções estão diretamente polarizadas. Portanto, eu me encontro na região de saturação. Mas até agora eu não falei de nenhum modelo para a região de saturação. Como é que eu faço isso? Na verdade, eu sei que na região ativa, estas expressões são válidas, correto? A gente já verificou isso. IC igual a IS e a VB sobre VT, IC igual a beta e B, IE igual a IC mais IB, e o VBE, em geral, eu considero como 0,7 volts. Que expressões eu posso usar na região de saturação e que expressões eu não posso usar? Ora, na região de saturação, em primeiro lugar, eu não posso usar essa expressão que foi obtida considerando que a corrente é coletada porque a junção base-coletor está reversamente polarizada. Então, eu não posso usar essa expressão. Por decorrência, eu também não posso usar essa expressão. E essa expressão eu posso usar? Sim, essa expressão eu posso usar porque ela é sempre válida. E essa expressão eu posso usar? Sim, eu posso usar porque na região de saturação, a junção base-emissor também está diretamente polarizada. Que outras expressões eu vou poder usar além dessa? Essa é que é a minha pergunta. Se a gente analisar bem nesse caso, notem que quando eu tenho o potencial de coletor mais baixo do que o potencial de base, essa junção fica diretamente polarizada, né? Ora, mas se é uma junção diretamente polarizada, ela deve ter na ordem de 0,7 volts aqui. Na verdade, o que a gente observa em circuitos reais é que essa junção ela fica diretamente polarizada, mas ela não fica intensamente diretamente polarizada, de tal maneira que ela conduz levemente. Se ela conduz levemente, esta queda de tensão VBC ela vai ser aproximadamente da ordem de 0,5 volts. Ora, se aqui é 0,5 volts, lembrando que esse potencial está mais alto que esse, aqui é 0,7 volts, isso significa que esta diferença de potencial fica 0,2 volts, tá certo? Então, a gente costuma usar como referência que quando o transistor está na região de saturação, a tensão coletor-emissor dele de saturação é da ordem de 0,2 volts. Pode ser um pouco menos, 0,1 ou até mesmo 0, se aqui virar 0,7. Mas como referência, a gente usa o valor 0,2 volts. Então, na região de saturação, eu posso considerar que o VCE de saturação vai ser 0,2 volts constante, desde que o transistor esteja na região de saturação. A gente vai falar disso aqui logo a seguir, tá? Mas se eu tenho essas três expressões, como é que eu crio um modelo para o transistor bipolar na região de saturação? Se eu estou na região de saturação, notem que as correntes continuam com o mesmo sentido, aqui é IE, ficou faltando, mas a pergunta é, qual que é a referência para mim entre base e emissor? Ora, eu estou considerando que é uma tensão constante 0,7. Então, eu vou criar um modelo aqui de bateria com 0,7 volts. E qual que é a relação VCE de saturação? Eu estou dizendo que ela é constante
desde que o transistor esteja na saturação com 0,2 volts, portanto, aqui eu também vou usar uma bateria de 0,2 volts para resolver esse problema. Este aqui é um modelo do transistor bipolar na região de saturação. Cuidado só, que eu estou falando de um transistor NPN. Portanto, eu estou considerando aqui VBE. Se for um PNP, é VEB que vai dar positivo. Aí vocês, de novo, pensem um pouco para realizar essa análise. Sabendo disso, vamos então agora reanalisar o nosso circuito. Como é que eu vou definir primeiro se o transistor está na ativa ou na saturação? Fazendo o que a gente fez até agora. Inicialmente, assuma que o transistor está na região ativa e faça os cálculos, se ninguém falar nada, porque em geral é isso que a gente espera, que ele esteja na região ativa. Confira se está na ativa ou na saturação. Se estiver na ativa, tudo bem, o seu cálculo está correto. Se estiver na saturação, refaça considerando as seguintes expressões. IE é igual a IC mais IB, VB é igual a 0,7 e VC de saturação é igual a 0,2. Ou seja, no fundo, a gente utiliza este modelo aqui. Vamos fazer isso para o nosso exercício? Então, o nosso exercício 5.5, a gente já tentou colocar o transistor na região ativa e viu que ele não está. A gente concluiu que ele está na região de saturação. Então, vamos resolver agora o exercício considerando que ele está na região de saturação. Então, de novo, se está na saturação, o VBE continua sendo 0,7. Portanto, a tensão nesse ponto vai ser 6 menos 0,7, que vai dar 5,3. Portanto, a corrente aqui vai ser 1,6 mA. O próximo passo é que é diferente entre estar na região ativa ou estar na região de saturação. Se fosse na ativa, eu agora determinaria o valor do IC sabendo o valor do IE e utilizando a sua relação com beta. Só que ele não está na região ativa, ele está na região de saturação. Então, eu não posso mais empregar essa relação. O que eu tenho que fazer é que me recordar que o VCE na saturação é igual a 0,2 volts. Se isso é verdade, o valor da tensão em VC fica muito simples de calcular. Vai ser simplesmente este valor mais 0,2 volts, que vai dar 5,5. Nesse caso aqui vai dar 5,5. Eu vou ter, então, agora a corrente aqui como sendo dada por 10 menos 5,5 dividido por 4,7 em mili, né? Que vai dar 0,96 mili. Prestem atenção, a corrente IC ela deu 0,96 mili e a corrente IE deu 1,6 miliampere. Notem que elas não têm mais uma relação tão próxima como no caso da região ativa. E agora sim, como eu não estou na região ativa, a única maneira de se calcular o IB é fazendo a relação IE menos IC. E, portanto, o valor do IB agora vai ser 0,64 miliampere. Note que, neste caso, o valor do IB não é tão pequeno em relação ao valor do IC e do IE, o que faz com que esse tipo de cálculo seja plenamente razoável. Então, no caso da saturação, sim, aí eu calculo o IB, o IE e o IC, eu posso usar essa relação. Eu posso também fazer essa análise usando o nosso modelo, que no fundo é a mesma coisa. Se eu sei que o transistor está na saturação, eu substituo ele para o modelo da saturação, que é esse modelo aqui, que no fundo, foi o que a gente fez quando a gente resolveu esse exercício, certo? Calculei primeiro esta tensão, depois calculei essa corrente, depois calculei esta tensão e assim por diante resolvi o problema. Notem que, neste caso, a gente ainda costuma definir um parâmetro beta como sendo a relação IC por IB. Mas é um parâmetro beta que, na verdade, não é um beta real, é um beta da saturação, que a gente costuma chamar de beta forçado. O beta da saturação é um beta forçado. Vejam que esse beta forçado, ele vai dar IC de sat sobre IB, a gente normalmente chama essa corrente de coletor na saturação, sendo que no caso desse exercício, ele vai dar 1,5. Então, eu posso dizer que o meu beta forçado, ou seja, um parâmetro que eu coloco, né, vai ser igual a 1,5. O detalhe é que quando o transistor entra na saturação, o beta forçado ele tem sempre que dar menor do que o beta. Com isso, eu tenho certeza que o transistor está na saturação. Com isso, a gente resolveu mais um exercício importante. Tá? A gente pode passar a analisar outros tipos de circuito, como este aqui, do exemplo 5.6. Observe que o circuito é idêntico aos dois casos anteriores, exceto que a tensão na base é zero. Vamos ver o que ocorre quando a tensão na base é zero? Bom, em primeiro lugar, eu olho para esse circuito e imagino, ora, o que está acontecendo aqui? A tensão na base é zero. Eu pergunto a vocês,
qual é o VBE que vocês esperam que eu tenha aqui? Se a tensão nesse ponto é 0 volt, a tensão nesse ponto é 0 volt, que razão teria para essa tensão ser negativa? Não há nenhuma razão, tá certo? Porque se essa tensão fosse negativa, essa junção conduziria, ou seja, se essa tensão fosse levemente, o VB levemente maior que o VE, haveria uma corrente circulando por aqui, haveria uma queda de tensão aqui, então de forma alguma eu poderia ter um potencial de 0 volt aqui. Em outras palavras, a conclusão que eu tiro é que esta tensão, nesse caso, passa a ser 0 volt. Ora, se a tensão aqui é 0 volt, a corrente que circula aqui é igual a zero. Ora, se a corrente que circula aqui é igual a zero multiplicada por uma resistência, vai dar uma tensão de 0 volt nesse ponto. Ora, mas aqui é 0 volt, aqui é 0 volt, esta corrente que circula aqui é zero, esta corrente que circula aqui é zero, o que impõe que essa corrente aqui também seja zero. O que faz com que eu não tenha corrente circulando nesse ponto. E aí vem uma dúvida: qual é a tensão nesse ponto aqui? É zero? Pensem bem, na verdade não é. Porque se a corrente que circula aqui é zero, a queda de tensão sobre RC vai ser RC vezes zero, que vai dar 0 volt. Portanto, a tensão nesse ponto vai ser 10 volts. Refazendo isso, eu tenho aqui o meu circuito. O que eu estou dizendo é que essa tensão aqui, ela tem que ser 0 volt. Se ela é 0 volt, a corrente aqui vai ser 0 mA. Portanto, aqui eu vou estar com uma tensão de 0 volt, o que faz com que eu tenha 0 mA, o que faz com que a tensão nesse ponto seja 10 volts e essa corrente aqui seja 0 mA também. Agora, note que isto aqui é mais ou menos o equivalente a eu ter o circuito de uma chave aberta. Notem, 3.3K, 4.7K e 10 volts. Quando eu tenho uma chave aberta, o potencial nesse ponto é 10 volts e as correntes que circulam aqui são zero. Então, nesse caso, eu digo que o transistor está cortado, funcionando como uma chave aberta. Cortado por quê? Porque se aqui tem zero, eu digo que essa junção está reversamente polarizada. E se aqui tem 10 e aqui tem zero, eu certamente tenho essa junção reversamente polarizada. Duas junções reversamente polarizadas, o transistor está na região de corte e ele funciona como chave aberta. Só ressaltando, no caso anterior, quando eu tinha o transistor na região de saturação, notem que aqui o transistor tinha uma queda de tensão nele de 0,2 volts, que na verdade é como se eu tivesse entre coletor e emissor uma chave fechada, porque 0,2 volts é aproximadamente zero. Eu digo aqui na saturação, o transistor funciona como uma chave fechada, que é controlada pela corrente de base, apenas para ilustrar. Portanto, o que a gente analisou agora é o modo de corte, com as duas junções reversamente polarizadas, o modo ativo, em que a junção emissor-base está diretamente polarizada e a junção base-coletor reversamente polarizada, e a região de saturação, onde as duas junções estão diretamente polarizadas. Na verdade, a gente passou a poder analisar qualquer um desses três circuitos. Só recordando, no caso do corte, eu suponho que o VB é igual a 0 volt e que as correntes IC, IB e IE são iguais a zero. Na região de corte, se eu quiser criar um modelo, eu devo lembrar que, da mesma maneira que para saturação, isso aqui não é válido, isso aqui não é válido, isso aqui é sempre válido, e o meu VBE não é 0,7 volts. O meu VBE, se ele está em corte, é menor do que meio volt. Na verdade, a gente costuma assumir o VBE como 0 volts, dependendo do circuito. E o meu IB, o meu IC e o meu IE são iguais a zero. Com isso, eu crio um modelo para o meu transistor no corte, dizendo que o VBE, ou seja, o transistor entra no corte se o VBE for menor do que meio volt, que é quando a junção não está conduzindo, ou zero, para ser mais simples, e que entre coletor e emissor eu tenho um aberto. Simplesmente é isso. Podemos analisar também outros exemplos. Por exemplo, vejamos aqui, desejamos analisar o circuito da figura 420 para determinar todas as tensões e correntes, portanto é uma análise, suponho beta igual a 100. É um exemplo, está no livro, eu recomendo que vocês façam esse exercício, eu não vou fazer ele aqui. Da mesma maneira, eu recomendo que vocês façam o exemplo 5.9, que eu também não vou fazer aqui e que está detalhado no livro, é muito importante. Tá? Cada exemplo sempre tem um detalhe a mais que a gente tem que considerar. Nesse caso, vejam que é um transistor PNP. É importante vocês saberem fazer análise também com transistor PNP.
Vamos agora falar do exercício 5.10, que é um exercício muito importante. Desejamos, de novo, fazer uma análise e calcular todas as tensões e correntes no circuito, supondo um beta igual a 100. O que é diferente esse exercício dos outros anteriores? É que eu coloquei aqui na entrada dois resistores ao invés de eu colocar simplesmente uma bateria. Por que eu fiz isso? Ora, na verdade, eu fiz isso porque se eu preciso colocar uma bateria aqui, essa bateria normalmente é de um valor diferente da bateria que eu coloco aqui. Então, se eu for usar um circuito destes, eu preciso de duas baterias, o que não é conveniente. Qual é outra alternativa? Outra alternativa é eu utilizar, para gerar a tensão necessária nesse ponto, para polarizar o transistor adequadamente, a mesma bateria que eu tinha antes, só que colocar um divisor resistivo na entrada. Só que eu tenho que tomar um cuidado, porque nesse divisor resistivo, não esqueçam que aqui na região ativa existe uma corrente B. Então, portanto, se eu tiver aqui uma corrente I1 e aqui uma corrente I2, estas correntes são diferentes entre si. E, portanto, eu não tenho aqui simplesmente um divisor resistivo, onde eu determino a tensão aqui, fazendo apenas, por exemplo, a conta, como o VCC é 15, né? Seria 15 volts vezes essa tensão, essa resistência, dividido pela soma das resistências, que dá 150K, isso vai dar 5 volts. O que eu estou dizendo é que aqui não vai ser 5 volts, porque eu tenho uma corrente circulando, eu tenho que analisar de uma maneira um pouco diferente. Que maneira que eu vou utilizar para analisar? É uma maneira alternativa que é muito importante, porque ela ajuda a gente bastante na resolução de circuitos eletrônicos e é bom vocês já se familiarizarem, se acostumarem com esse conceito. Vamos imaginar inicialmente, eu vou limpar aqui, vamos imaginar inicialmente esse circuito e observar que se eu ligo isso aqui numa fonte de 15 volts, nada me impede de fazer uma coisa um pouco diferente. Ora, se eu estou ligando aqui em 15 volts, eu posso ligar este ponto a 15 volts e ligar este outro ponto aqui também a 15 volts. Eu, na verdade, estou usando duas baterias quando eu não precisava, mas eu vou fazer isso só para a gente poder analisar esse circuito. O que me interessa nesse circuito? O que me interessa nesse circuito é verificar se eu posso simplificar esse circuito de entrada para tornar a análise mais ágil. Como é que eu posso pensar em simplificar esse circuito? Eu posso, por exemplo, olhar para cá e ver que isto aqui é um gerador com duas resistências, em que eu posso calcular o equivalente Thevenin entre esses dois pontos aqui. Tá? O circuito equivalente Thevenin entre esses dois pontos. Para que eu faria isso? Porque se eu calcular o equivalente Thevenin, eu espero que vocês se recordem como a gente calcula, na verdade, se eu tiver um circuito desse tipo, vou colocar aqui VCC, R1 e R2, e eu quero calcular o equivalente Thevenin entre esses dois pontos. Para eu calcular o equivalente Thevenin, eu devo primeiro pensar que o equivalente Thevenin vai ser uma tensão Thevenin e uma resistência Thevenin, novamente entre esses dois pontos. E como é que eu calculo essa resistência e essa tensão? A resistência, para quem se recorda, eu olho a resistência equivalente a partir desses dois pontos, por aqui, quando eu curto as fontes de tensão e abro as fontes de corrente. Então, no nosso caso, o RTvenin vai ser simplesmente o paralelo das duas resistências. E o VTvenin, como é que eu calculo? Eu calculo o VTvenin calculando a tensão que eu observo aqui quando o circuito está em aberto entre esses dois terminais. Então, o VTvenin vai ser simplesmente dado, aí sim, pelo divisor resistivo, VCC vezes R2 sobre R1 mais R2. Concordam comigo? Dessa maneira, eu calculo o equivalente Thevenin desse circuito. Se eu fizer isso, então, quer dizer, calcular o V Thevenin, para isso eu vou apagar aqui. Se eu calcular o V Thevenin, eu vou ficar com esse circuito aqui. Notem que o circuito aqui ele continua o mesmo, só que a partir deste ponto aqui para o terra, eu calculei o equivalente Thevenin. No nosso circuito, vejam que é 15 volts o VTvenin multiplicado por 50 dividido por 150, que vai dar 5 volts. E o RTvenin vai ser o paralelo de 50K com 100K, que vai dar 33 kΩ. Então, calcular o Thevenin significa obter esse circuito aqui simplificado. Em uma primeira análise, a gente não consegue enxergar direito o que a gente ganha com isso.
Ora, eu vou mostrar neste mesmo circuito, rapidamente, o que é que a gente ganha com isso. Notem que aqui eu vou pegar esse VBB, que eles chamam de VTVNAND de VBB, e colocar ele aqui, tá ok? Então isso aqui é o meu VBB. Se eu olhar para esta malha aqui, para esse loop aqui, eu vou ver que, veja se vocês concordam comigo, que esta tensão vai ser corrente entrando aqui, tenho a tensão aqui, né? Então tensão sobre RBB, VRBB, tenho VBE e tenho VRE, tá certo? Eu posso escrever que VBB igual a VRBB mais VBE mais VRE. Ora, mas cada uma dessas tensões, eu tenho o valor. O VBB eu sei, ele vale 5 volts, né? O VRBB vai ser 33K vezes IB, que eu não conheço. O VBE, se o transistor está na região ativa, e eu estou supondo isso inicialmente, ele é 0,7 volts. O VRE vai ser 3K vezes IE. Mas o IE, eu sei que se o transistor, novamente, está na região ativa, o IE é igual a beta mais 1 IB. De tal maneira que eu criei uma equação para essa malha aqui, que na verdade tem como única incógnita o IB. O que, que acontece então? Quando eu uso o equivalente TVNAN, eu determino diretamente através desta malha aqui o valor do IB, o que facilita muito os meus problemas, porque se eu tenho o IB, aí eu tenho o IE, aí eu tenho o IC e eu consigo determinar todas as grandezas no circuito. Essa é a razão de a gente usar como estratégia para resolver circuitos desse tipo o seu equivalente TVNAN. E, gente, isso não vale só para esse circuito, vale para muitos circuitos em eletrônica. Então, é bom vocês acostumarem e ficarem craques em determinarem equivalentes TVNANs de circuitos como este aqui. Então, a partir dessa explicação, eu gostaria que vocês fizessem o exemplo 510 por conta própria, né? E esse exemplo está elucidado no livro. Eu só procurei aqui justificar por que a gente utiliza o equivalente TVNAN para resolver esse tipo de circuito. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado.